Ouça agora uma cápsula de graça. Dois evangelhos. Você sabia que na Bíblia existe apenas 2 evangelhos e não 4 como a religião nos mostra? Em Lucas capítulo 1, no verso 1, escrito está: visto que muitos trataram de pôr em ordem a história das coisas que entre nós aconteceram. Notem que Lucas declara com clareza: muitos trataram de pôr em ordem a história. Isso nos prova que Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos não são evangelhos, mas sim os livros históricos que relatam a vida de Jesus de Nazaré, juntamente com seus discípulos sobre esta terra. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, nos mostra quantos evangelhos existem. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Gálatas, capítulo 2, verso 7. Aí estão os 2 evangelhos contidos na Bíblia: circuncisão e incircuncisão. Um dado a Paulo depois da cruz e o outro dado a Pedro antes da cruz. No mesmo livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 8, diz que o da circuncisão foi dado por Jesus para os judeus, já o da incircuncisão foi dado pelo ressuscitado ao grande apóstolo Paulo. Pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, também atuou em mim para com os gentios. Gálatas capítulo 2, verso 8. Certo dia, Jesus, reunido com seus discípulos, disse-lhes: por caminho de gentios não vão a levar este evangelho. A esses 12 Jesus enviou e lhes deu instruções dizendo: pelo caminho de gentios não vá, e nem em cidade de samaritano entrareis. Mateus capítulo 10, verso 5. A ordem é clara: aos gentios estava reservado o evangelho da incircuncisão, pois esse foi encomendado para a obediência à fé em todas as nações por meio do apóstolo Paulo. E por quem recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé em todas as nações, por amor de seu nome. Romanos capítulo 1, verso 5. Passamos então a dividir esses 2 evangelhos. O da circuncisão nos fala de pecado e de arrependimento. No entanto, o da incircuncisão estabelece: o pecado foi tirado, e nós, os que cremos neste evangelho, estamos mortos para o pecado. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11. O evangelho da circuncisão fala de arrependimento, enquanto o da incircuncisão fala de reconciliação, porque já não há pecado. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando-lhes em conta aos homens seus pecados, e nos encarregou a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. O evangelho da circuncisão nos mostra ao diabo como leão rugindo, buscando a quem devorar, mas o da incircuncisão mostra-nos: o diabo já foi destruído com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim que, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. O evangelho da circuncisão nos leva a seguir a lei, as pegadas do mestre, que devemos guardar a lei e sermos servos da circuncisão. Já o da incircuncisão nos ensina que servimos a Deus pela fé, sem as obras da lei. Já que pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante dele, porque por meio da lei é que vem o conhecimento do pecado.
Romanos capítulo 3, verso 20. No pacto da circuncisão, João nos mostra que a igreja pode ser vomitada da boca de Deus e ter apagado seu nome do livro da vida. No entanto, na incircuncisão, nos mostra que nada poderá nos separar do amor de Deus e que este é para sempre nosso amigo. Pelo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem o profundo, nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Esses dois evangelhos representam dois pactos, representam dois fundamentos, um antes da cruz e o outro depois da cruz. O primeiro é composto pelas obras da lei, ou seja, o homem que faz essas coisas terá que viver por elas. O outro representa uma nova aliança que ele nos abriu por meio de sua carne, um caminho novo e vivo. Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. O mundo religioso desconhece esta verdade e misturam esses dois pactos. O apóstolo Paulo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou é por obras ou é por graça. E se por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se por obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, verso 6. O apóstolo Paulo também estabeleceu: se alguém vem pregando um evangelho diferente ao qual me foi confiado, esse tal seja anátema. Vejamos a referência bíblica. Mas se ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema. Como antes temos dito, agora também vos repito: se alguém vos prega diferente evangelho do que já recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Paulo também advertiu em Tito capítulo 1, verso 10. A circuncisão transtorna casas inteiras. Se você vive pelo evangelho da circuncisão, isso transtorna sua mente. Vive em dúvida, em derrota, vive em insegurança, com uma consciência de pecado, tendo medo de um diabo que já foi destruído. Sempre se vê em pecado, às vezes está em vitória, às vezes está em derrota, porque esse evangelho transtorna a tua mente. Escrevendo sua carta aos Hebreus, Paulo assim declarou: não vos deixei levar por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é afirmar o coração com a graça, não com alimentos que nunca aproveitaram aos que se ocuparam delas. Hebreus capítulo 13, verso 9. O evangelho da graça traz uma limpa consciência, mostra nossa verdadeira identidade, que você está perfeito, é um escolhido, um predestinado. Este evangelho te ensina a servir a Deus com a mente. Comece a partir de hoje a viver pelo evangelho correto, o da graça, o da incircuncisão que foi dado a Paulo, e passarás a viver os melhores dias de sua vida, ativando os anjos ao teu favor e vivendo pelo que você crê, não pelas circunstâncias, pois estas são passageiras. Recebemos que você já identificou estes dois evangelhos e passe a reinar em vida com o correto, o de Paulo, o da incircuncisão. Declaramos-te conforme este evangelho te apresenta, abençoado com todas as bênçãos espirituais.